Da mesma maneira, pessoal, que é muito difícil nós vemos uma genética muito boa, é difícil também a gente ver uma genética muito ruim, tá? Eu digo isso em base da minha experiência. Faz 12 anos que eu estou inserido nisso, já atendi muitos alunos e posso garantir que os genética de atleta, sabe aquelas pessoas a odiar, esse grupo tá junto com pessoas que não clicam no gostei, não se inscrevem no canal, pessoas ingratas. Brincadeirinha, se você não tiver uma conta logada aí não tem problema. Da mesma maneira que os de genética muito boa de atleta são poucos, os de genética muito ruim também são exceções. Então, as pontas são exceções. A maioria está aqui no meio do gráfico. Sai para lá. De qualquer forma, como é que eu lido com uma genética ruim? Ou como é que eu lido então, Leandro, já que eu não tenho uma genética ruim, eu tenho uma genética mediana, como é que eu lido? Porque eu gostaria, né, de ter uma genética muito boa. Bom, primeiro de tudo, nós temos que lembrar que isso está gravado no teu DNA. Então, meu amigo, esquece, tá? Você não vai mudar isso. Quer dizer que eu não vou ter um físico decente? Não. Você vai ter um físico, sim, muito bom, só que você tem que trabalhar o teu físico, focando alguns determinados músculos, para que você consiga ficar shapeado, mesmo sem grande volume e definição. E dá para fazer isso? Dá, gente. Não, você vai me cobrar isso? Isso está no seu curso de dieta, curso para mim? Não. Quer dizer, também tá, mas o que eu vou expor aqui para vocês é totalmente gratuito. Então não é, sabe, propagandinha da Multishop. Leandro, não é Multishop, é outro nome. Não, mas é que não posso tomar processo, entendeu? Mas você entendeu o que eu quis dizer aí. Então vamos lá para algumas coisas, tá? Primeiro de tudo, se a sua genética é ruim, você vai ter que ser 2 vezes melhor. E cala sua boca. Eu vou estar um pouco agressivo hoje. Não, é sério, às vezes você precisa de uma chacoalhada. Você não tem o que fazer. Ou você chora, certo? Ou você faz. Chorar, vida na derrota. Vida na derrota, na minha experiência, não tem graça nenhuma. Então, vai lá e luta. Só que essa luta tem que ser com inteligência. Então, primeiro de tudo, você vai fazer bulk cut normal. Normal. Só que você nunca vai exagerar em déficit calórico e em superávit calórico. Ah, mas o cara de genética boa pode? Ele também não pode. Mas, de novo, para ele, como ele tem uma genética muito boa, passa, ele fala, não, deu certo, entendeu? Porque ele já está acima de todo mundo. Lógico que se ele for virar atleta, meu amigo, esquece. Se ficar fazendo isso daí, nunca vai chegar num físico decente. Mas, de novo, para você, vai fazer um bulk, galera, superávit calórico, sabe, pezinho de princesa, devagarinho, 100, 200, 300 calorias no máximo. Vai fazer um déficit calórico, pelo amor de Deus, 100, 200, 300 calorias. Déficit calórico muito grande, você perde gordura e perde massa muscular. Superávit calórico muito grande, você ganha massa muscular, ganha muita gordura, que depois você vai precisar de mais tempo de cut e aí você vai perder essa massa muscular. Ou seja, frase de um pensador brilhantíssimo do século XXI. A pressa é inimiga da definição. Leandro, quem fez essa frase bela? Eu! Bom, entendendo esses conceitos de dieta, que você pode aprofundar mais no meu curso de dieta, você precisa aprender agora o seguinte: você é do tamanho do quanto você come. Pro bem ou pro mal, leva essa frase para a tua vida. O cara que é gordo e o cara que é fisiculturista, eles comem as mesmas calorias. Só que um vende uma coisa com um estímulo e outro ao contrário. Por que você tem que entender essa frase? Porque se você entender isso, você vai entender que quanto mais você comer e mais você gastar calorias, melhor. Lógico, nós vamos fugir do overtraining. Leandro já explicou o overtraining, porque existem 2 overtrains, né? O sistêmico e o local. Então lembra de procurar, não tem mais tempo, beleza. Então você tem um limite de treinamento. Mas, se você trabalhar no seu limite de atividade física e comer, é melhor do que você deixar de treinar e de comer. E quando você entende isso, você começa a perceber que o cardio, para esse tipo de genética, na verdade para todo mundo, mas para esse tipo vai fazer mais diferença, tem que ser 2 vezes melhor, é fundamental. Eu tenho aluno, juro, tem aluno que parece que é hormonizado e é natural. Por quê? Porque o cara come muita caloria, a gente é do tamanho do quanto a gente come, e ele gasta muita caloria. Lógico, precisa de mais tempo, precisa de mais disposição, né? Mas, de novo, alguns fazem, outros ficam olhando os outros fazerem. Você só tem essas 2 escolhas. Então, aumentem o nível de atividade física, certo? Musculação e aeróbico.
Mesmo que eu seja um ectomorfo de uma genética ruim, sim, você vai ter que comer mais calorias. Se você não estiver conseguindo comer, beleza, aí não podemos. Mas se você estiver conseguindo comer, quanto mais gastar e mais comer, melhor. Quando você vai para a parte do treinamento, o que é um cara shapeado? Essa aqui é muito boa, tá? Eu lembro uma vez que eu estava com um aluno meu e ele falou assim, pô, mas o Cariani disse que não pode treinar abdômen e tal. Eu vi um vídeo dele. Galera, ele estava analisando um cara que era men's physique. Então ele precisava da cintura muito fina, oblíqua. É uma coisa muito específica. Até mesmo em conversa ele disse para mim, tava eu, ele, o Kaminski e o Donato, se não me engano. Kaminski e Donato, grandes nomes, tá? Você deve seguir eles no Instagram. E ele falou, pô, tava falando de um men's physique, nada a ver, a galera viaja. Então cuidado com o que você escuta, certo? Mas, nesse caso, para que você fique shapeado, realmente você precisa do aspecto em V. Você pode treinar oblíquo de abdômen, fica tranquilo. Mas você tem que dar uma prioridade, não para a cintura abdominal só, mas para a cintura escapular. Então, aquela pessoa que tem uma genética boa, normalmente, ela tem uma mesomorfia comportada no seu físico. Então, ela tem os ombros mais largos, por mais que ele... Mas isso por aspecto ósseo. Então, por mais que ele não tenha muita massa muscular, ele já parece aquele cara shapeado. Então, foca mais em lateral de ombro, em dorsal, em largura, tá? A parte de espessura, a parte de fixadores são legais, mas largura. Você precisa de largura de cintura escapular. E aí, afinar a cintura, você vai fazer oblíquo normal porque você quer marcar o abdômen, você quer empurrar a pele para fora, você precisa disso, só que, logicamente, você vai diminuir a gordura corporal para que isso apareça. Ok, trabalho padrão. Mas o principal de tudo é você focar cintura escapular. Um outro ponto que eu sempre falo para os meus alunos é, nem tudo que é grande é bonito. Se você está pequeno, com shape feio e toma esteroide, você passa de feio para feião. Então você precisa de proporção. Vê o que falta no teu físico. Não vai adiantar você tomar esteroide. Não vai adiantar você tomar esteroide. Vai estragar o teu shape. Falta peito, você tem que focar peito. Não, eu vou tomar esteroide. Foca peito. Ah, mas eu vou tomar esteroide de qualquer jeito. Foca peito tomando esteroide então. Mas foca os teus músculos fracos. Normalmente uma genética ruim, ela costuma ter um músculo muito forte, um músculo muito fraco. E você treina tudo igual, fica uma porcaria. Normalmente o cara de genética boa, ele desenvolve igual. É desgramado, né? Desgramado, tudo bem. Mas a gente tem uma chance de modelar isso através da nossa musculação, com exercícios isoladores específicos. Então, Leandro, como é que eu sei que o músculo é fraco? É um pouco difícil isso aí. Vai na sua academia, procura um fisiculturista, chama ele para ir no banheiro, baixa as calças, certo? E mostra o teu físico para ele. Dá uma olhadinha aqui no meu posterior. O que você acha? Realmente o posterior está deficiente. Sugiro pau no posterior. Então você vai lá e pau no posterior no treino. Por que um fisiculturista? Porque normalmente ele é um cara que é acostumado a ver físico. E isso, essa sensibilidade visual, demora muito para chegar. Então chama um cara, mostra o físico. Se não der certo, chama dois. E aí você mostra tudo. Coxa completa, parte superior, fica de cuequinha, você que é menina, fica de biquininho. Se você se sentir incomodada, chama uma mulher para ver o teu físico. E aí você focando isso, você vai conseguir ter um físico muito bom, mesmo natural. Um último ponto, faz uma avaliação postural. E se tiver algum desvio, trata. Sabe uma coisa que é muito bom para acertar o físico de um cara que tem uma genética ruim, mas Pilates. Ele acerta a postura dele, ombros tracionados mais para trás, tira a cifose, tira a lordose, o físico do cara melhora muito. É incrível o quanto uma avaliação postural pode mudar o teu físico. Sem colocar nada de massa muscular, sem perder gordura, nada. Tem cara que começa o Pilates, o cara parece que perdeu barriga. Porque, claro, ele estava com uma lordose desgraçada, aí depois sai. Aí parece que ele ganhou lateral de ombro e peito e dorsal. Por quê? Porque ele estava com uma cifose, expandiu para trás. Ele anda agora com os ombros tracionados para trás, mas sem parecer aqueles retardados de peito estufado. Isso melhora muito o físico. Vários e vários atletas cuidam dessa parte postural. Então, vai atrás disso também. Leandro, mas até eu conseguir marcar isso aí atrás, não tem nada assim que eu possa fazer na academia para deixar o peitoral mais estufado, os ombros com mais proeminência e as costas mais largas? Não tem uma diquinha? Ah, tem. Eu deixei nesse vídeo aqui. Dá uma conferida.